Então, vamos lá, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais uma palestra, para mais uma palestra no Alquimias da Bruxinha. E hoje a palestra é em Drupa e nós vamos falar sobre o casamento hierosófico, velhos dogmas ou novas soluções. Eu tinha colocado no Facebook, na chamada da palestra, que as pessoas pensam que assim, casou, a vida acaba e se felicidade é só para solteiros, né? A gente já tinha uma palestra semelhante, mas nós resolvemos fazer essa daqui porque vendo até stand-ups, né, o Comedy Center e tal, as pessoas falam, casei, minha vida acabou. Então é uma coisa que se discute e hoje na sociedade, eu acho que as pessoas estão sem parâmetros em relação a casamento. Parece que assim, é um mal necessário. E aí, casei, mas todo mundo vai ser infeliz um dia, depois que casa, né? E também as pessoas que não casam acabam sendo cobradas porque não casaram. Ou seja, é uma situação que as pessoas não têm soluções ou variações. Então a gente resolveu colocar o parâmetro baseado no quê? Nos princípios da hierosofia, óbvio, tá? Então o que é hierosofia para começar? É uma religião pagã, e aí, para quem não sabe o que é paganismo, para quem tem dúvidas, existem palestras nossas já anteriores que dão conceitos de paganismo, senão a gente vai ficar sempre falando a mesma coisa, né? Então, a hierosofia é uma religião pagã, que deixando claro, não é um contraponto, não é oposição ao cristianismo, é a visão do sagrado imanente, está em tudo, e transcendente, está em todos, em tudo, e é mais do que a soma de tudo e todos, né? O paganismo tem, e a hierosofia, uma visão complementar do feminino e masculino, também já falamos isso em algumas outras palestras, por isso que existe essa figura que faria como se fosse um yin e yang, né? Representa o yin e yang, e a valorização do casamento e da família, que hoje em dia, por incrível que pareça, acabou sendo uma coisa meio ridícula, né? Falar, ai, a família é importante, o casamento é importante, é piadinha, é motivo de risada. E aí a gente pensa, não só eu e o Carlos, como toda a equipe do Instituto Biratã, que é preciso a gente também se posicionar em relação a isso, né? Na hierosofia, o casal é a base de tudo, né? E quando a gente fala de casal, fala de duas pessoas que resolvem se unir para constituir família. A gente não está falando de casais, existem casais de mulheres, casais de homens e mulheres. Então, o casal, e nós já tivemos diferentes situações dentro da hierosofia também. Então, o casal é a base de tudo, tá? Inclusive da felicidade. Sim, é possível ser feliz, né? Então já vamos tirar essa coisa, casei, né? Tem a brincadeira, as mulheres, a gente vê um pouco assim, isso um pouco mais as mulheres. O casamento é lindo, pensa na festa, pensa na casa. A hora que a casa está montada, está tudo lindo, existe um objeto que fica deslocado, é o marido. É verdade. O marido é o objeto que está deslocado dentro da casa. Porque tudo foi feito conforme o que você queria, né? Mas e o outro? Então é um pouco complicado. A gente às vezes percebe situações de casais em que, assim, parece que se o homem fosse mais leve, tirava daqui. Agora fica quietinho aqui. Peraí, agora eu vou pôr você aqui que você vai ficar mais bonitinho aqui. Fica quieto, parado. Pra minha casa ficar linda e maravilhosa, sempre do jeito que eu deixei. Vai morar sozinha? Aí já a casa vai estar certinho do jeito que você sempre deixou. Né? E depois vem filho, piorou, né? Agora com filhos, a gente vê essa postagem de mãe no Facebook. Sou mãe, tenho orgulho que tem brinquedo na minha sala. Com filhos hoje a flexibilidade é maior. Com o marido não é. O marido é o estorvo, né? Tá estorvando. O marido atrapalha dentro de casa e a mulher atrapalha o marido quando ele está fora de casa, né? É um empecilho, parece que, né? É alguma coisa que talvez esteja atrapalhando. O casamento hierosófico, então, o que é? União entre duas pessoas com o objetivo de ajudar-se mutuamente a descobrir e expressar o seu potencial divino neste mundo, né? Isso é uma frase que é tirada
do objetivo da hierosofia, a missão hierosófica, né? Auxiliar os seres humanos a descobrir e expressar seu potencial divino nesse mundo. Então, o casal se constitui para isso. E entre os potenciais divinos nesse mundo é o potencial de se realizar e de ser feliz em todos os aspectos da vida, inclusive no sexual. E a questão é assim, nós assim, vou falar eu, Carlos, as pessoas no casamento hierosófico, a ideia é casar para tornar-se um ser humano melhor, com a ajuda do outro. O princípio vai a partir daí, né? Não é me tornar uma pessoa amarga e infeliz porque casei, é me tornar melhor. Se na avaliação do casal os dois não estão conseguindo se tornar melhores, pessoas melhores, talvez fossem melhores antes de casar, é o momento talvez de rever ou o casamento ou a forma como o casamento está sendo levado. Nem sempre o problema está nas duas pessoas que se uniram. Muitas vezes está na forma como o casamento está sendo levado. A gente... Nossa, eu ia falar, esqueci. Passou. Eu ia falar alguma coisa. É que são objetivos diferentes, por isso que a resumo da É? São objetivos diferentes. Nós vamos falar de valores. A gente lembrou. Casar, e aí vai falar no contrato, no auge da paixão, a paixão é uma coisa muito importante, né? Mas os orientais dizem que eles veem o nosso casamento ocidental da seguinte forma: casa quente e depois esfria. Para o oriental, o casamento deveria começar mais morno. Começa frio e depois vai esquentando ao longo do tempo. E a gente faz o contrário, casa no auge da paixão. Uma paixão biologicamente dura 2 anos, por volta de 2 anos. Então, 2 anos, o casal talvez pensasse em não casar. Porque está na paixão. E a hora que acaba a paixão, sobra o quê? Pouca coisa, né? Problema aí. Muitas vezes. Muito bom, o filho, né? E aí, como é... Então, as pessoas perguntam muito, mas como é que faz para descobrir e expressar o potencial divino neste mundo? A fórmula de descobrir e expressar o potencial divino neste mundo é reconhecer, assumir e expressar adequadamente a natureza sua própria, os seus desejos e também os do outro. Porque é legal, eu aceito os meus, né? Eu adoro cozinhar. Faço todos os cursos de gastronomia, mas aí se o outro adora carro e vive sujo com a mão, aí não pode, porque ele não pode ou ela não pode, eu posso. Rola um pouco isso, né? Mas também é um processo de autoconhecimento. Você gosta de canjica, não? Eu vou falar de alimentação, né? Tem uma coisa ali, não vou falar porque eu tirei uma coisa, mas é um pouco isso, né? Eu gosto, né? Eu não gosto de moção, ele não pode comer. Ele não gosta de pizza, eu não posso comer, quer dizer, né? Eu não janto, ele não pode jantar. E ele janta, tem que comer um monte. É uma questão da individualidade. A gente vai falar de outros passos, tudo bem? Sim, a gente vai falar um por um. Então, no contexto, tudo que a gente apresentou, é importante. No casamento hierosófico, um vai ajudar o outro a descobrir tanto a deusa como o seu Deus interior, porque a gente tem aspectos femininos e masculinos que muitas vezes estão em complementação ao do outro, tá? Para que essa união, ao longo do tempo, possa reproduzir a hierogamia. O que é a hierogamia? É a união, aí mais na sexualidade, na energia sexual, entre o Deus e a deusa, e vivenciar o sagrado no dia a dia. Tudo bem? Esqueceu alguma coisa, Kiki? Não. E, gente, ao longo do tempo, existe proibição. Na hierosofia, os casamentos podem ter prazo de validade, não é o caso, né? Porque, às vezes, se vê que não estamos ficando melhores ao longo do tempo, ótimo, foi muito bom, cada um parte para o seu lado, por que não? Mas, se for para perdurar, que ao longo do tempo fique melhor. Acho que aí o aspecto que eu considero mais importante é que quando a gente ajuda no caso o homem, ajuda a mulher a descobrir e expressar a sua deusa interior, ele está fazendo
fazendo aquela mulher ficar mais poderosa e mais atraente. Né? E aí é onde às vezes, né, cria-se aquela resistência. Puxa, mas se ela ficar melhor e mais atraente, o Ricardão vai começar a sobrevoar, né? Depois a gente vai falar sobre confiança e lealdade, que tem que haver. Porque se você não confia no outro, as regras não estão claras, aí você nunca vai fazer essa aposta. A mulher também, quando ela ajuda o homem a descobrir e expressar o seu Deus interior, ele fica, né, mais, como se diz, mais atraente, mais belo, mais forte, carismático. Então vai atrair outras mulheres. Então tem que haver esse vínculo de confiança, né? Uma vez, até uma coisa engraçada, nós estávamos lá na casa de bruxa com a Tânia Gori, e ela falou assim, ela estava conversando com o Carlos, sobre uma proposta de trabalho. Ela estava propondo alguma coisa de trabalho para o Carlos, e aí eu desci, eu não estava, ela chamou o Carlos para conversar, eu não estava. Aí ela falou assim para mim, eu estou fazendo uma proposta indecente para o Carlos. Eu falei, faça mesmo. Porque se ele não receber nenhuma proposta indecente, significa que ele não está valendo nada. E eu quero que ele valha muito. Porque se ele valer muito, é coisa assim, né? Quando a gente fala também mal do marido da esposa, a gente está falando mal, em princípio, de nós mesmos. Porque se eu não sou capaz de estar casado com alguém melhor, o que sou eu? Então, toda vez que eu falar mal do Carlos, depreciar, eu estou depreciando a mim mesma. Porque eu não tive condições de ter um parceiro interessante. Então, eu falei para ela, eu quero mais é que receba muitas propostas indecentes, né? Vai valorizar, né? Vai poder mudar depois. Muitas vezes não dá nem para mudar depois. E a gente fala mal da gente mesmo quando está depreciando o outro. Precisa tomar cuidado, porque isso é um vício. Vira vício falar mal. Esse aqui não presta pra nada. Esse aqui não lava uma louça. Essa aqui, né? Não sei o quê. Né? A secretária que é mais bonita, a novinha. Hoje tem um senhor aqui. Falou assim pra mim. Legal, as novinhas. Foi engraçado. Ele falou assim, brincando e tal, ele falou pro Carlos, e aquelas meninas que você fica conversando na escola, pra me provocar. Eu disse assim, são bonitas? Mas bonitas e todas novinhas. Eu falei, tem que ser novinha, né? Tem que aproveitar a juventude. E ele, aí o cara, você não sabe que eu não gosto de novinha, brincou. Mas eu falei, ele veio provocar no sentido de que se eu sou uma mulher de mais de meia idade, o meu marido sempre vai se interessar pelo oposto do que sou eu, né? A novinha. Como se a novinha, o cara vai se interessar por uma mulher mais velha. Nunca alguém que esteja semelhante a você. Parece que a pessoa casa com você, mas ela quer o que ela não tem, né? E é interessante nesse contexto também que parece implícito que novinho ou novinha é melhor. Você não pode melhorar com a idade. O que a gente vê, na verdade, é o contrário. Casou vira bagulho. É o contrário, na prática. Etapas. Nós tentamos formular uma coisa em etapas para ficar claro, ficar como é que faz? Clara como faz e a proposta filosófica, tá? Então, começa na escolha. Acordo do casal, sinceridade, cumplicidade, liberdade e lealdade. Tá bom? Então, tá. É sua. Escolha. Então, eu sempre falo, né, para quando as pessoas me perguntam, para usar os 5 sentidos. Quando tiver uma balada ou em alguma coisa, isso ajuda muito. Se você prestar realmente atenção na hora de ouvir, não ouvir o que a pessoa está dizendo, mas ouvir o timbre da voz. Se você prestar atenção no primeiro contato de pele, se você prestar realmente atenção no que você está vendo, né? No olfato, o olfato nos diz muito sobre as pessoas, se é compatível ou não. Nós temos uma programação biológica para essa compatibilidade e muitas vezes o ser humano não sabe utilizar isso. E o paladar também. Né? A mulherada sempre fala que o primeiro beijo diz muito, né? Diz mesmo, se você souber analisar e se aprofundar.
Então, usar os 5 sentidos já dá o indicativo de uma certa combinação biológica, que já é favorável, né? Já sabe que vai dar química. Os valores, isso é a base de tudo. Se os valores não forem compatíveis, esquece. Esquece. Isso na fase do começo, hein? Antes ainda de falar. Antes de namorar. Valores. O que você pensa sobre dinheiro? O que você pensa sobre a vida? O que é felicidade? O que é realização? Conceito do sagrado. Espiritualidades, vida após a morte, reencarnação. E hoje a risca das pessoas, no caso de pessoas, você pode escolher um filme desse, a buscar 40, 50 mulheres para beijar pelo menos idade. Idade. Busca o quê? Idade. Quantidade, né? Ele vai tirar o quê disso aí? Né? A gente fala isso. Né? A idade de fazer isso é na adolescência. Bom, ainda que está na idade certa. Eles têm que fazer. Aqui, gente, é até boa essa pergunta. Nós não estamos falando de adolescente, tá? Importante. Estamos falando de casal. Adolescente é para experimentar, é para fazer uma certa bobagem controlada. Não é uma coisa séria. Isso aqui já é para quem está buscando uma relação. Né? No segundo encontro, você senta, abre um caderno e começa a fazer um questionário. Quais são os seus valores? O que você pensa sobre filhos? Aí não dá. Mas as coisas começam no primeiro encontro. Começa quando você conhece a pessoa. Se você acha que já não vai, não faça o segundo encontro. Então vai pegar um aplicativo para ver se funciona. O cara nada a ver, não vai para o segundo encontro, porque depois, às vezes até na questão química, gente, dá química e você persiste. Então, às vezes é melhor, deu química, mas você percebeu que os valores não bateram, já não vai para o segundo encontro. Ninguém se apaixona tanto assim na primeira vista. E outra, essa história de alma gêmea, na nossa visão hierosófica, a gente muitas vezes nem seria compatível para casar com a alma gêmea, porque a alma gêmea é tão semelhante a você que não dá um acordo. Não, né? vai ajudar a expressar o potencial divino, potencial. porque tem que haver complementariedade. É para um completar o outro, não para ser igual, não é para ter as mesmas coisas, é para ter o que você não tem. Então não adianta ser igual. Quem é igual também não vai ter o que você não tem, então não vai te completar. Né? E não dá muitas vezes nem atração para esse tipo de coisa. Filhos, pessoal. Então, assim, nós, na nossa caminhada, a gente conhece muito casal que nunca conversou sobre queremos ter filhos, não queremos ter filhos. A gente conhece muitos casais que, inclusive, um quer e o outro não quer e nunca conversaram antes de casar. Faz como? Como educar os filhos? Como vamos educar? Como é que vai ser a interferência externa na relação, na educação dos filhos? O que é? A palmada educa, a palmada deseduca. Se não for aí, acabou. Depois que casa vai resolver uma coisa, muitas vezes vai entrar no nível dos valores. Se é muito diferente, né? Eu quero que meu filho seja bom jogador de futebol, eu quero que o filho seja médico. Pronto, vai começar por aí. E isso é o que desgasta a relação. Pequenas coisas que não são grandes muitas vezes, são pequenas, aquilo que vai se repetindo. Aí você vem e fala, puxa, não conversaram, não chegaram num acordo. E muitas vezes, na paixão dos 2 anos, aparece também uma gravidez. Né? Aí tem o problema, porque depois se vê com o filho, né? Nem planejou o filho. E também nós estamos falando de todas as condições ideais, porque se fôssemos esperar todas as condições ideais, não existe, né? É equilibrar as coisas, o que é possível, o que é bom. E outra, nós, na hierosofia, a gente não acredita que deva se falar, eu quero dar para o meu filho tudo o que eu não tive. Eu quero dar para o meu filho o que eu tive de bom, né? E não é material, são valores. Porque quando eu assisti uma palestra muito interessante que ele fala assim, que quando nós, da década de 70, 80, caíamos no chão, a mãe brigava e passava aquele mertiolate que, além de tudo, você rezava, pedia, por favor, assopra, porque a coisa ardia. Hoje em dia, a criança cai, a mãe briga com a pessoa que deixou a criança cair, vai lá, beija, dá presentinho na criança
e ainda passa o mertiolatezinho que é tudo de bom. Ou seja, o que a criança aprende com isso? Que é bom cair. E não que cair traz consequências, entendeu? Então tudo passa, e sempre o outro, né? A culpa é do outro, não é da criança. Então é uma questão que a gente precisa rever um pouco. E tem muitos casais que são muito diferentes nessa questão da visão com relação a filhos. Verdade. Tá? E como criar os filhos. E o aspecto da religião. Ou espiritualidade, né? Hoje em dia nem todo mundo tem uma religião definida, mas a visão sobre a espiritualidade tem que ser pelo menos compatível, senão é um problema muito sério. Porque aí um vai querer convencer o outro, né? Ou deixar claro desde o começo, bom, nossas ideias são diferentes, mas vamos nos respeitar. A gente já ouviu muito pessoas falarem assim, a fulaninha foi na minha casa e ela viu o altar do meu marido, no caso de uma religião mais afro, e falou assim, como você permite isso? Peraí, mas a religião é do outro, não é sua. Como você permite que o outro tenha uma expressão religiosa? E isso, em geral, é mais feminino. As mulheres não permitem ao marido ter a sua expressão religiosa, tá? Então é complicado. E detalhe, pessoal, nós acreditamos no casamento hierosófico que o casal que tem a sua religião deve passar o seu conceito religioso para os filhos. Porque senão ele vai aprender na rua ou vai aprender em outra religião. Se a família não passar, o mundo vai passar. O mundo vai passar. E qual é o conceito, ninguém sabe. Tá? Se uma religião é algo que tem valores, passa valores, e os pais compartilham desses valores, é obrigação passar para os filhos. Sim. Ou não compartilha desses valores. Sim. Quem tem vergonha da sua religião e não passa para os filhos, os filhos não frequentam porque tem vergonha, não deve seguir essa religião. E assim, a questão de deixar o livre-arbítrio e tal, quando o adolescente está com 17, 18, 19 anos, o fato dele ter tido uma formação religiosa é até favorável, porque ele vai ter algo para refletir, se ele aceita aquilo ou não, se ele concorda ou não, mas tem uma base para reflexão. O que a gente vê hoje é que não existe base nenhuma. Nem para discordar. Né? Exatamente. Nem para discordar, porque se você é criado dentro, vamos supor, de uma religião super repressiva lá, Estado Islâmico, sei lá o que, uma coisa repressiva. E aí você chega numa certa idade, se vê como um adulto, um jovem adulto, e você vai questionar aquilo. Mas você tem contra o que falar? Tem um paradigma para modificar. A questão é, paradigmas foram feitos como limites para você questionar e verificar. Bom, eu vou ampliar esse paradigma, eu quebro esse, vou construir outro. O problema é que essa liberdade total não tem nada, gera um vazio de valores, de conduta, de parâmetros e de dúvidas. Eu fui professora de jovens, o Carlos é professor de crianças e jovens. Os jovens têm dúvidas que deveriam estar sendo sanadas dentro de casa. Eu tive jovens de faculdade que vinham me perguntar coisas sobre sexo e droga, gente. De faculdade. Faculdade cara, não é faculdade barata, faculdade de primeira linha. Por quê? E falavam pra mim, a gente não tem esse diálogo em casa, a gente não sabe, pergunta às vezes para um professor, ainda que tenha alguém para perguntar, mas muitas vezes não tem. Né? E assim, quando o filho começa a se envolver com drogas, a filha e o filho com drogas ou sexualidade, muitas vezes os pais, eles não se conhecem, o pai e a mãe não se conhecem, vai saber que o filho não conhece o filho também, nem percebe muitas vezes o que está acontecendo, tá? Traçamos bastante. Acordo do casal, essa é uma das minhas preferidas. De tudo o que a gente sempre pergunta, né? Tanto no dia a dia, a gente conhece muitos casais, às vezes tem um problema ou outro, a gente procura perguntar qual é o acordo do casal sobre tal tema, sobre criação de filhos, sobre sexualidade, sobre jogar futebol no domingo, sobre praticar meditação, sobre qualquer coisa. A maioria das vezes a gente tem uma resposta assim: não tem. Não tem acordo do casal.
Ninguém sabe, ninguém conversa sobre o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, até onde cada um pode ir, o que aceita, o que não aceita, o que gosta ou deixa de gostar. Então isso isso é o começo de tudo. Sim. Estabelecer claramente, por favor, mulheres, não usem metáforas, não usem sutilezas, sejam claras, específicas, por favor. Estabelecer claramente os parâmetros do relacionamento, tá? Sobre tudo que se refere ao relacionamento. E aí a gente faz duas colocações, pessoal. A nossa família, a família da qual nós viemos, ela é muito importante, porque ela nos passou, deveria ter passado os valores daquela família, né? Só que no momento de criar um acordo do casal, é outra união. O casal deve rever e até modificar os valores que recebeu da família. Falar, puxa, minha família sempre comeu macarrão aos domingos, eu não quero comer aos domingos. Vamos, não é mais tradição, vamos quebrar isso? Vamos quebrar isso. E a sociedade. Porque aí, senão, você vai viver no jogo do outro, não no seu jogo. Você nunca vai fazer as suas próprias regras, ter a sua própria família. Você não vai ter uma família, você vai ser uma reprodução do que foi sua família. E a gente depois, lá na terapia, quando chega nos 50, 40 e tantos, que as pessoas vão fazer terapia, aí começa a criar raiva de pai e mãe. Ah, mas porque meu pai e mãe atrapalharam a minha vida. Calma. Você não reviu os conceitos que seu pai e mãe te passaram. Eles fizeram provavelmente o melhor que podiam. Da parte de você, ver a sua bagagem. Ah, isso me serve, isso não me serve. Isso para nós não serve. Vamos tirar. Serve para minha mãe, serve para minha irmã, serve para o meu irmão. Para mim não serve, para mim e para ele não serve. Porque ou se cria uma nova família, ou não é uma nova família. E outra coisa aqui, falando de acordo do casal, esses parâmetros, além de ser do casal, eu acho extremamente importante o casal se defender do resto da família e da sociedade. Tem que ter um J3811, sabe? Até esse ponto chegará, daqui não passarás. Daqui para dentro é o casal e os filhos, no máximo. É ali. Tem que fechar. Tem que blindar. Tá? Assim, opiniões, legal, ouvir opiniões, conselhos, sempre. Ouvir. Mas na hora de tomar decisão é o casal, é A e B. Mas essa blindagem, a blindagem não pode ser também de alguma forma ela restringir o próprio crescimento do casal e dos próprios filhos. Só se ele não ouvir. Não. Pode ouvir conselhos, né? Falar, meu pai e minha mãe me aconselhou alguma coisa. Por exemplo, da família, que houve aquele licenciamento de tudo, todos. Qual família? Ah, daquela... Não, mas aí assim... Ó, se a gente defende a família, a gente está defendendo a família como um todo. Então, assim, alguém da família, irmão, mãe, chega e conselha, ó, eu estou vendo tal coisa. Eu acho que isso não é legal. Ok? Ouve, chega e fala, ó, eu ouvi tal coisa. Porque senão nós estamos defendendo que família? Nós estamos defendendo a família como um todo. Mas, por exemplo, o Carlos e eu chocávamos algumas pessoas da minha família, não sei da família do Carlos, porque era assim, quando uma das crianças caía e chorava, se um foi, o outro não ia. Ai, mas está chorando, mas o outro está lá. Ou eu confio no outro que vai atender, ou eu não confio no outro. Se ele foi, tudo bem, se eu fui, ele não ia atrás. Não ficavam os dois. Já foi um, se era algo muito sério, o outro chamava, escuta, dá para vir aqui. Não fazer alarme desnecessário. E às vezes as pessoas se chocam, porque existe a natureza de que é a mãe que tem que ir. Ué, mas se o pai foi, por que eu sou melhor? Não sou, né? Aliás, como pai. A gente tem ouvido ao longo do tempo muitos relatos de casais que não conseguem chegar numa relação estável, porque chega o cunhado, chega a sogra, chega a tia, chega a avó, chega o vizinho, chega o prefeito, o vereador, colega, e todo mundo quer dar pitaco na relação do casal, no jeito de criar os filhos, que comida tem que comer, entendeu? Se tem que pôr muito sal ou pouco sal, peraí, não é assim não.
Se quiser dar certo, a última palavra tem que ser do casal. Pode ouvir? Lógico. Deve, né? É ótimo ouvir. Mas a última palavra tem que ser do casal. E também a questão da sociedade, né? Porque assim, agora é assim, agora é assado. Acho ótimo esse agora. O casal tem que ver o que o agora é bom ou o agora não é. Não estar antenado o que está acontecendo no mundo é importante, até porque o seu filho ou sua filha podem questionar, olha, mas na família da minha amiguinha é assim, então na família da sua amiguinha é assim, aqui a gente resolveu que é assim, assim. Tá? Porque senão também a gente coloca nossos filhos numa prisão. É que nós estamos falando, se família é bom desde antepassados até descendentes. Tá? Aceitar o outro como é. Então, tanto o homem quanto a mulher, algumas vezes, tem a tendência de domesticar. Então você, por exemplo, o homem conhece a mulher e se atrai por ela porque ela é linda, é exuberante, e gosta de festa, gosta de dançar, usa decote, usa roupas atraentes, se penteia, se produz, é independente, tem opinião própria. Aí o cara faz o quê? Casou, pumba, cadeia, fica presa dentro de casa. Não, com esse decote você não sai, com essa mini saia, onde é que você vai? Está parecendo uma vagabunda, e daí para pior. Né? E vai podando a autoestima da pessoa. Vai fazendo com que a mulher se sinta menos, cada vez. Por quê? Para não se sentir ameaçado por aquela feminilidade toda. E o contrário também acontece com muita frequência. A mulher casa com o homem porque ele é atlético, porque ele é carismático, porque ele é atraente, porque ele é dinâmico, né? Porque ele tem vida própria, porque ele tem o que dizer. Casou? Agora você, onde você vai? Não. Vai lavar a louça? Vai. Não está bem lá. O pior ainda, né? Além de mandar lavar a louça, ainda reclama do jeito que você lava a louça. Não pense que é fácil, assim. Você não vai se livrar só lavando a louça. Isso é uma confissão? Tem que usar o produto certo, na quantidade certa, com a esponja certa, e secar do jeito certo. E aí o que acontece? Você é muito claro. Enche o saco, você não quer mais fazer aquilo. Se rolar com uma boa vontade, a mulher acaba com qualquer boa vontade do marido de fazer qualquer serviço doméstico. Sabe o que eu faço? Então precisa ter o quê? Um pouquinho de bom senso. E não ficar domesticando. Homem não é cachorrinho para andar na coleirinha, nem mulher. Domesticou, perde a graça. Você se atraiu por uma estrela, não por um satélite apagadinho ali orbitando ao seu redor. Então não transforme a estrela num satélite apagado orbitando. Aí depois o cara transforma a mulher em satélite ali, apagada, né? Essa tranqueira aqui, ela vive de moletom aqui dentro de casa, né? Bonita a bunda lá na rua, né? Acontece muito quando também a mulher para de trabalhar em decorrência de filhos, etc. E ela também perde o interesse pela vida própria. Então ela acaba só vivendo à volta do marido, do companheiro que seja. E às vezes a pessoa se interessou por aquela liberdade. Não que não seja para parar de trabalhar, cuidar de filho, é o acordo do casal. Mas não pode parar de se interessar por si mesmo, né? Não é o ego. Assim, se você era historiadora, continua, porque onde está o assunto interessante? Hoje em dia as pessoas fazem reuniões para dar pautas, o que conversar em casa, né? Na família. Os casais também muitas vezes não sabem mais conversar. O casal vai para um jantar romântico. A gente vê muito isso. Muito, O casal vai para um jantar romântico, né? Num barzinho, um restaurante bacana, com música e tal. O que eles fazem? Olha, beleza. Senta um do lado do outro, pega o celular e fica. E o outro também. E muitas vezes, que vida é essa, ao lado. Que não vida é essa? à frente para olhar nos olhos, é ao lado. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Então é ao lado.
Então a gente pensa na questão muito do valor e da identidade da pessoa, porque rola um pouco isso, assim, depois que eu casar eu mudo ele. Eu já ouvi muito. Depois que eu casar, eu dou um jeito. Eu vou levando, eu vou enrolando. E o outro também, ela pensa que vai me mudar, deixa, depois que casar ela vai ver que não vai mudar. Mas aí, pessoal, já está enganando desde o começo. Já começa um casamento partindo do princípio da desonestidade um com o outro, né? Porque a questão, por exemplo, se um dos dois tem algum vício, geralmente um acha que vai tirar o vício do outro. É verdade, mas aí é desonesto, porque você nem está falando pro outro, olha, se você não perder o vício, eu não vou casar com você. E você também não está falando, olha, eu quero que você mude. Pra gente, né? Mas que vício? Tem muitos vícios, gente. Não é só droga, álcool, né? Jogo, tem inúmeros vícios, exatamente. A questão de que o outro passa a ser uma extensão do seu desejo, do desejo do ego, né? Tá? Que o outro tem que fazer. E os papéis? Você faz assim, você vive assado e etc. E quem passou dos 30 já deve ter visto vários relacionamentos dessa forma. Então as pessoas, inclusive a gente ouve assim, eu nem reconheço às vezes a pessoa com quem eu casei, porque eu gostava da pessoa era assim e agora eu não sei mais. A pessoa vai mudando. Lógico, né? Você casa com a pessoa, ela é fascinante, é interessante, tem vida própria, tem ideias próprias, é livre. O fato da pessoa ser livre é um atrativo muito grande, biologicamente falando. Quando você domestica, a pessoa perde a graça. Isso aí já tá no papo, isso aí. Vamos lá? Né? Sinceridade, gente. Opa! É um aspecto difícil, porque no paganismo, dentro do paganismo, a gente trabalha com vários conceitos que muitos de vocês são acostumados, né? Então, começa lá no assumir, reconhecer e expressar adequadamente, mas quando as pessoas têm muita questão da culpa, da vergonha, então ela não assume para si e não se mostra ao outro como é. Se não assume os desejos nem para si mesmo, quanto mais vai dizer para o outro. Às vezes a gente fala isso, a gente aconselha para alguns casais, parece que você está falando assim, uma coisa fora da realidade, estratosférica. Como? Eu vou falar tudo que eu desejo para ela e vice-versa? Como assim? Não, né? E não é o campo da sexualidade também. Quantas pessoas têm vergonha de falar, eu não quero ter filhos? Tem filho porque... Eu gosto de comer carne. Eu gosto de comer carne, né? Eu não gosto disso. Não gosto de fazer regime. Não gosto da sua comida. Aí tem que falar com jeito. Aí tem que falar com jeito. Né, que brinca com o negócio da comida. Mas são questões mesmo, as pessoas não se colocam por causa disso. Tá? Isso aí já entra numa coisa que acho que a gente vai falar depois, que é a necessidade do diálogo constante. Não é só quando casou ou antes de casar. É direto, é toda semana, todo mês, todo ano. Tem que estar aberto esse canal de comunicação. Até porque os desejos, as vontades, tudo isso vai mudando, os gostos, né? Tudo que a gente vai evoluindo, deve evoluir, não pode parar no tempo. Então você sempre tem coisas para reciclar, para falar, para pedir, né? Cumplicidade. Essa é ótimo. Aí a questão do compartilhar, tanto segredos que você tenha, não que eu não posso ter meu espaço, senão acabou sua vida, né? Mas assim, compartilhar a questão, principalmente pensando que o casamento é uma unidade. É uma unidade, são duas pessoas, mas olha aqui, são duas pessoas que estão aqui, elas estão, nesse ponto é um só, é uma coisa. Então, aprender a compartilhar e aprender também a ser feliz com a vitória do outro, o que muitas vezes é difícil, eu fico feliz com as coisas que eu consigo, né? O do outro, tá bom, podemos continuar falando de mim? Por exemplo?
aventuras e as suas próprias transgressões, aquilo que você achava que transgressão é aquilo que sai do comum. Então, por exemplo, puxa, olha, eu aprendi que feijão se faz cozinhando primeiro e temperando depois. E na minha família, não fazer isso é absolutamente quase pecaminoso. Aí você faz o feijão temperando antes e você vai falar, olha, transgredi, eu consegui mudar isso. Como ela está falando, os tabus da sociedade ou da família, sei lá, se a gente pensar que até 50 anos atrás tinha gente que não tirava, casal que não tirava a roupa para fazer sexo, ou tinha que apagar a luz, né? Há 100 anos para tinha buraco fazer no sexo, lençol, né? buraco no lençol e na camisola. Então, quando o casal, que nem a gente falou antes, né? O casal, quando ele vai começar uma relação duradoura, tem que ter um acordo do casal. E aí, a hora que você fala, escuta, e esse tabu aqui, da luz apagada, escuro total, a gente vai manter isso? Aí chega naquilo que a gente está falando do desejo. E se o Tiago quer de luz acesa? Aí ele tem que chegar para a Isilda e falar, eu quero de luz acesa. Tem jeito? Pode ser de luz acesa? Né? Aí, se ela não gosta de muita luz, vai negociar. Não, então vai à luz de vela. Vai negociando. Mas já quebrou um tabu da luz apagada que era da geração anterior. E cumplicidade e é aí amizade, né? entra a transgressão, exatamente isso. A cumplicidade. Olha, nós quebramos esse tabu, nós fizemos uma coisa que até então era proibida. Isso une o casal. Isso une o casal. Isso é que gera cumplicidade. Tá? Essa coisa de ter um acordo e fazer coisas que talvez, sei lá, a sociedade daquele lugar ou seus familiares mais próximos não fazem daquele jeito. Dane-se. Casal é casal. O casal tem autonomia. Para tudo que seja bom para o casal. E a questão da amizade. Porque se a pessoa com quem você casa, e eu imagino que as pessoas casam querendo que o casamento dure, não é a sua melhor amiga ou amigo, não é que não pode mais ter amizade, mas não é ali, como é que vai a coisa funcionar? Porque eu fico pensando, né? A gente tem a coisa do amor eterno de pai, de mãe, amor eterno por filhos. Amor eterno por casal não tem. Amor eterno pelo marido, eterno no sentido do amor, tá? Não tem. Mas se essa pessoa não é sua amiga, se você não tem, se você não faz qualquer coisa e a primeira pessoa que você quer contar, né, e vem com a ânsia e o outro quer ouvir, você fala, nossa, cara, eu consegui fazer tal coisa. Se não é a pessoa que está ali do seu lado, vai ser quem? Mas eu entendo quanto dura. Mas não importa, o que eu falei, não é a questão do eternidade. Não tem prazo, não tem prazo de validade. E muitas vezes o casamento acaba, mas a amizade continua. Sim. E na questão da cumplicidade também e das transgressões, é legal você compartilhar coisas, pelo menos no casamento hierosófico, que a maioria dos casais seriam tabu, como por exemplo, né? Eu estou num determinado ambiente, na rua ou em qualquer lugar, e uma mulher se interessa por mim, uma mulher interessante, né? Então, eu converso, falo tal, né? E o que eu faço? Eu chego em casa e falo, olha, você não acredita, eu estava em tal lugar e tinha uma mulher assim assado que quis falar comigo, tarará, tarará. É uma conquista minha, isso me agrega valor. Isso me agrega valor. É uma proposta indecente. Aí eu falo para ela. Não é? E vice-versa. Os ciganos dizem que a melhor joia que uma mulher pode ostentar é o olhar de admiração de outros homens. Eu acho isso muito válido. Eu acho isso muito válido. É válido. Você poder ter essa liberdade de compartilhar esse tipo de coisa. Porque ou você confia ou você não confia. E aí entra na lealdade que a gente vai falar daqui a pouco. Porque assim também, gente, vamos dizer, acontece muito aqui no Carnaval de São Isabel. Todo mundo sabe as fantasias, todo mundo não. Algumas mulheres sabem até as fantasias com que o Carlos vai no Carnaval, né? Comentam depois, uma vez a moça falou assim, eu te vi ano passado com essa fantasia, esse ano você vai dizer, eu vou descer pra te ver.
maioria vai brigar com ele. Nossa, que absurdo, a mulher vai brigar com você. Mas isso não está valorizando ele, quer dizer, ele é uma pessoa interessante e desperta atenção. Ué, por que a gente quer sufocar a beleza do outro? O outro só pode ser bonito para você, o outro vai ficar feio, gente. Porque, na verdade, se ele não brilha, você vai ofuscar a pessoa, né? E aqui em Santa Isabel é muito engraçado mesmo. O Carlos, no carnaval, ele tá, né, já tá... O povo já sabe que ele fala, usa fantasia de gogo boy, não sei o quê. E várias pessoas já falaram da história. E o que a gente percebe às vezes é assim, alguém olha com admiração para ele, ou para... Não pro Carlos, do Carlos que eu não vou fazer isso, mas olha com admiração para o marido, a mulher vai e briga. Olha o que aquela... E a outra já é desclassificada, né? Aqui que aquela vaga estava olhando para você, que não sei o quê, mas está olhando com admiração. Admiração é respeito, não é sem vergonhice. Por que a gente não pode olhar para as outras pessoas com admiração? Não existe mais, não posso admirar mais ninguém? É o que o senhor falou também. Vai fechar o casal que morre, né? Morre. E na questão da cumplicidade, é interessante você pontuar que quanto mais você compartilha esse tipo de coisa, mais confiança você gera no outro. Porque o outro percebe que você não está, você está jogando limpo. Entra na lealdade. Sim, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora. Então, tanto entra na cumplicidade, que aumenta a intimidade do casal, como também estreita os laços de lealdade e confiança. Porque você sabe que o outro não vai fazer determinadas coisas. Agora, eu estou no segundo casamento, né? Acho que todo mundo deve saber. Eu já estive casado num casamento baseado em ciúme, e agora estou num casamento hierosófico, que é o contrário. Então eu conheço os dois lados da moeda. E eu falo com toda a experiência de vida. Não vale a pena investir em ciúme, não vale a pena investir em controle, não vale a pena investir em domesticação. Vale a pena investir nisso. Né? A gente está indo para 18 anos de relacionamento e a cada ano melhor. Enquanto que a maioria dos casamentos, a gente vai falar depois, parece que a cada ano pior. Já casou então, achando que vai... Eu conheço os dois lados da moeda. Liberdade. Isso é fundamental. Espaço e tempo para a expressão individual. Você é você, o outro é o outro. Estão juntos no casamento, mas não estão grudados. Não abafe o outro, pelo amor de Deus. Santinho do céu. Né? Não façam isso. Não façam isso, não cometam esse erro. Tem que ter espaço e tempo de ser o indivíduo. Alguns homens gostam de futebol. No meu caso, tem a arte marcial, a capoeira. É a capoeira. Sempre a capoeira. Né? Tem a capoeira, algumas mulheres gostam de ir no shopping, ou de sair com as amigas, ou N coisas. Não importa o que seja o espaço do indivíduo e o tempo do indivíduo, mas tem que ter. Como vai ser isso? É de cada pessoa, é de cada casal. Mas tem que ter o tempo e o espaço de ficar sozinho. Lembrar quem você é. Fazendo o que gosta, gente. Não é espaço e tempo para ficar sozinho e limpando a casa. Aí também não é a graça, né? É para fazer o que gosta. Você quer jogar capoeira? Vai jogar capoeira, eu vou ficar em casa dormindo. Cada um tá bem assim. Ué, tem gente que não tá, porque também é lá no momento de paixão, naquele que a gente falou biológico, um quer ficar grudado com o outro. Né? E às vezes não cria o espaço da individualidade, porque você se recicla quando você faz coisas que são suas. O que você vai contar para o outro de novidade se você não tem o seu tempo de novidade? Senão também tudo de novidade só existe no momento do trabalho para quem trabalha fora. O que você vai oferecer de si se você não está produzindo nada de si mesmo? Você não tem o que oferecer. O outro já sabe tudo que você pensa, tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer. O sexo é sempre aquela ladainha que ninguém merece. É sempre tudo igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não dá, gente. Não há relação que dure. Então, no momento que você está sozinho, é o momento que você vai crescer enquanto indivíduo para ter o que oferecer.
quando tá junto. Eu vou contar uma coisa que eu agora eu sujou. vou contar uma indiscrição. Sujou. Eu começo a ler um livro que ele não conhece, aí daqui a pouco eu vou olhar, o que, que ele faz? Eu descobri, ele nunca me contou, olha, faltou cumplicidade. Ele dá uma olhada rápida no livro, assim, tipo, super rápida, porque quando eu vou falar, ele já viu alguma coisa. Você faz isso, né? Ele faz pra ter assunto. Então, assim, quando tem um livro assim, que a gente é super apaixonado por livro, né? Ele vai lá dar uma olhadinha rápida, tipo, nossa, deixa eu me inteirar aqui, pra não ficar totalmente por fora, porque ela vai começar a falar do assunto. Ele pega o livro sem eu ver. Mas também tem a ver com não querer ficar fora, muito fora do universo do outro. Tem um limite, né, Também tem ficar isso. fora. Ok, gente? Lealdade. Fundamental. Quem assistiu o filme Frida, foi um filme assim muito marcante, né, na nossa relação, a começar por causa desse conceito. A Frida Kahlo, né, o filme é sobre a vida dela e o relacionamento dela com o Diego Rivera. E eles começam eles têm o acordo do casal, eles fazem o acordo do casal baseado em lealdade e não em fidelidade. Porque o conceito de fidelidade, a grosso modo falando, não é nem bem muito explícito, parece que é implícito, parece que todo mundo sabe do que se trata, mas não é tão claro assim não. A maioria dos casos tem a fidelidade e monogamia tem a ver com o quê? Penetração de um pênis numa vagina ou coisa parecida. Envolve sempre uma genitália, né? Isso é fidelidade. Eu nunca introduzi meu pênis em ninguém, então é fiel. Mas peraí, você fica lá na internet se comunicando com outras pessoas, se apaixona pela internet, e vai dizer que é fiel? Pênis vagina é de menos, gente. E o coração? E as emoções? E a cumplicidade? Onde é que ficou? O relacionamento já foi para o espaço faz tempo. Tem que cair na real. Tem coisas que abalam muito mais um relacionamento do que penetração genital. Muito mais. Então a gente, nessa questão, uma das primeiras coisas que a gente reviu, e é importante vocês saberem, todo mundo que está aqui ao vivo e quem também vai ver pela internet, tudo que está aí é o que a gente pratica. A gente fez tudo isso na prática e faz tudo isso na prática. Então o conceito não é de fidelidade. Fidelidade normalmente o que é? Olha, você não se diverte com mais ninguém, você só conversa assuntos estritamente profissionais e mantém uma distância social com qualquer outra pessoa. Você não pode achar ninguém interessante, né? Isso é fidelidade. Né? É fidelidade. Não pode ter contato só que a físico pessoa fala com mal ninguém. do marido, fala mal da esposa para todo mundo. Onde está a fidelidade? Então, aí... Deslealdade pura, né? Aí você vai explicar a lealdade? Então, porque a lealdade... No lugar da fidelidade. Se eu sou leal a essa pessoa que está comigo. É minha amiga, é meu amigo. Né? Ele é meu amigo. Então, eu não vou falar mal dele para os outros. Mas no contraponto da fidelidade. E o contraponto da fidelidade? Então, assim... O que você quer que eu fale? Não entendi agora. Contraponto da fidelidade, ou seja, entra na questão da lealdade no sentido da cumplicidade, da sinceridade e do papo reto. Sim. Né? Tô a fim de sair sozinho, vou naquela balada, algum problema? Isso é lealdade. Fui na balada. Não vai falar assim, claro, que não né? Não, né? E uma mas tem coisa que ser claro. também que é pequena, gente. Foi na balada? Mas fui na balada, e aí? Beijei, e daí? E tem coisa que é muito pequena. Isso é lealdade. É assim, né? Ai, bem, você já me traiu? Pensa bem sobre essa pergunta. Você já me traiu como? Eu falei mal de você para um monte de gente. Isso é traição. Né? Ah, isso não é traição. Se é traição, se eu beijei, se eu saí com outra pessoa. Sempre é físico, né? É só físico, cara. Eu desejei que você morresse. Olha, tem casal que até deseja. Sim. Cara, ai, mas eu nunca te traí, tá?
Eu só não te traí. A genitália eu só não te traí tá fisicamente. O resto tudo eu fiz. Eu dou bola para todo homem, eu dou bola para toda mulher, eu fico com graça com todo mundo. Gente, a gente que trabalhou fora sabe que tem gente que fica com graça com todo mundo, mas não sai. Mas fica com graça, fica com papinho com os outros, com liberdadezinha, cria relações com as outras, relacionamento com as outras pessoas. O Carlos sai sozinho, eu só saio sozinha, a minha posição com ele é assim: você vai só sair sozinho. Com quem você encontrar, você diga que eu sei onde você está, mesmo que eu não saiba, porque depois vai me contar. Porque se alguém vier falar pra ele, eu vi o Carlos ali. Não, você não viu porque ele não foi. Porque não tem espaço na relação para vir com fofoquinha e papinho. Olha, o Carlos andou, porque eu vi o Carlos. Não rola. Ele sabe, pode ir onde você quiser, depois você me conta. E na hora você fala que eu sei, né? Não, eu sei, depois você sabe. Vocês não sabem na hora, sabem depois. Não vou entrar em detalhes, vocês sabem, não sabem na hora, sabe. Mas em geral é isso, a condição é essa. Porque a ideia é, o outro não é o outro é meu amigo, né? Ele sabe que eu estou aqui. Não é uma pessoa que fica em casa enganada e não rola uma coisa assim, um sai, o outro fica em casa. Não, meu bem, pode sair. Eu aceito. Eu fico aqui eu na contrição. Não, cada dia, às vezes, tem os dias. Todo mundo aqui já ouviu falar, hoje é dia do Carlos sair sozinho. Hoje é meu dia de sair sozinha. Por quê? Porque é legal a gente se ver de novo na vida, né? Estar vivendo. Saber que ainda é desejável, isso é muito bom. Porque fato é, gente, quando tá o casal, a relação das pessoas é diferente. Eu, por exemplo, quando eu saio com o Carlos, na reunião as pessoas olham pra minha cara. Vocês imaginam por quê? Eu não sei por quê, né? Mas o tamanho dos amores. Quando eu saio sozinha, é muito diferente. As pessoas chegam, conversam, até mulher, não é só homem, é mulher também, porque é uma inibição, um casal inibe outras pessoas, muitas vezes, né? Então, por que a gente não pode continuar vivendo? Todo mundo que trabalha, quantas festas de final de ano das faculdades que eu trabalhei, eu ia sozinha. Eu ia sozinha mesmo. Tem gente que não vai na festa da empresa porque a esposa e o marido não pode ir. Mas não é porque a pessoa não quer ir, porque o marido e a esposa não quer que vá. Mas não é o seu momento. Aí é pior ainda, né? Aí é pior ainda. A pessoa se anula porque o outro não quer. Então, aí é o acordo do casal. Já tá anulando, né? Eu ia dançar, eu falava pro Carlos, olha, até tirei fulano pra dançar. Qual o problema? Fiz alguma coisa? Porque se você acha que é errado, não faça. Isso aí é uma regra muito legal. Se você acha que é errado, não faça. Porque aí, se é errado, o outro também não pode fazer. Então os dois têm que falar assim, isso não é legal, nem pra mim, nem pra você. Agora, se você acha que é certo, faça, assuma, não se envergonhe e deixe o outro fazer. É simples assim. Porque muitas vezes eu posso, o outro não pode, né? Os meus sentimentos são puros e caros. Sempre. O outro é que é porco e nojento. Animal. Seu desejo é animal. Aí vamos aqui. Muitos casamentos sobrevivem com um aturando o outro. Todo mundo conhece casal assim. Separados por opiniões externas. Então é tudo assim, mas a minha família não quer, a sociedade não deixa, um fulano pensa isso. O que vão pensar de mim? Acho isso ótimo. Pela ilusão de controlar e domesticar o outro, com monotonia na vida sexual. Se tiver vida sexual. Quando tem, né? Ativa, né? Na maioria das vezes não rola. O casamento hierosófico melhora com o tempo, tem respeito e admiração mútuos. Um tem prazer com a companhia do outro, insere técnicas variadas e variações. Técnicas e variações na vida sexual. Gente, posso falar? Fala, pode falar. Nessa questão das variações, tem tantas variações que a gente nem se preocupou em listar. Porque a gente ficaria o resto da noite só para falar das variações. Então isso vai desde cursos tântricos, cursos de massagem, hierogamia, sex shop. A gente fez uma oficina tântrica recentemente, muito legal, muito legal.
Assim, entre outras coisas. Conhecer outras pessoas. Tem gente que gosta de inserir outras pessoas eventualmente no contexto do casal. Tem casais que gostam de fazer troca de casais. Tem casais que vão em clube de swing. Tem brinquedinhos eróticos, fantasias, né? Um se fantasia de lobo mau, a mulher se fantasia de chapeuzinho vermelho, ou vice-versa, né? Sabe? Então, cara, acho que isso é tão variado quanto o número de casais do planeta é o número de variações que tem. O importante é cada casal descobrir a sua. Ah, eu quero me banhar de chocolate, entendeu? Durante a relação, sei lá, pouco importa. O importante é que faça e que não caia na rotina, né? Porque se perder a graça, ferrou, né? Como diz a famosa filósofa Bruna Surfistinha, né? Quem não tem competência, abre concorrência. Serve tanto para homens quanto para mulheres. Eu conheço muitos homens que não investem nessa parte, né? Deixa a patroa ali de escanteio e depois reclama quando o Ricardão paira, começa a sobrevoar, né? Que nem um urubu assim, volta. Ou vice-versa também, né? O cara pensa assim, ah, já casei, é sair não sei o quê, é sair, engordou. A mulher também às vezes casou, se larga. Antes de casar, é academia, é dieta, é regime, é alimentação, é maquiagem, é produção. Casou, Peguei o dedo né? saco de bolsa. Se larga no mundo. Então, o que acontece? O casal sabota o casal. O casal sabota sua própria relação. Tanto o homem quanto a mulher tem que se preocupar sim se a sua sexualidade está boa ou se pode melhorar. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. E aí, como eu falei, não tem limites para o número de variações, de técnicas, de coisas que podem ser agregadas. O limite é o que cada um tolera, cada um se sente bem com aquilo. Esse é o único limite. Porque também é questão assim, né? Se na questão da concepção hierosófica o sexo não é pecado, e aí depois a gente vai falar da hierogamia, à medida em que sexo é intimidade, né? Você vai aumentar a sua vida, melhorar a sua vida sexual conforme você conhece melhor aquela pessoa. Todo mundo sabe como é a primeira relação com alguém. É horrível, você não conhece a pessoa direito, não sabe como funciona, o Carlos fala, não vem com manual. Conforme o tempo vai passando, cara, você conhece a pessoa, ela é sua amiga, sua cúmplice, você se solta com aquela pessoa, é óbvio que a coisa vai melhorar. Então, é uma questão de que a ideia é que melhore. O conceito normal ou natural de hoje em dia, que piora, é antinatural. O natural seria melhorar, mas é óbvio que se faz sempre tudo igual, vai criar na rotina. É a mesma coisa você cozinhar a mesma coisa todo dia. Então, o casamento, a proposta de um casamento filosófico é melhorar porque você tem liberdade com aquela pessoa, você se mostra para aquela pessoa, você não tem vergonha daquela pessoa. A pessoa te conhece. Ela é sua amiga, gente. O que é amizade? A amizade é uma coisa muito profunda. É óbvio que a sua interação com o outro vai ser cada vez melhor, né? Porque, pessoal, pensa os primeiros namorados lá atrás. Nossa, vou beijar. Ai, será que beija bem? Ai, será que beija mal? É horrível a pessoa que você não conhece direito. Aquela você já... E não sabe como funciona para controlar. Ah, ele é o bonequinho ou a minha bonequinha. Eu vou apertar aqui porque eu sei que vai dar. Isso é manipulação, né? Mas é porque você tem liberdade com o outro. Você tem essa naturalidade da sua expressão. Você não precisa fingir nada, porque todo mundo tem os seus personagens, né? Quando você conhece, vai na balada, você tem um personagemzinho e tal. Com o outro, você, se tiver personagem, você está criando com o outro. Faz de conta, então, que eu sou a ladra, você é a polícia.
Está criando o personagem, está tudo lá dentro. E que liberdade que você tem. Isso é libertação. A proposta do casamento nesse sentido é você se libertar das amarras que você mesmo colocou, porque a gente não pode só culpar a sociedade e a família pelas nossas amarras. Ah, sim. Se aceita, a culpa é de quem aceita. E outra coisa, muitos casais que a gente conversa, que eu converso também, ou o marido ou a mulher tem fantasias, né, de incluir, né, ter uma experiência aí com outras pessoas e tal, sexo a 3, a 4, troca de casais, a 15, sei lá, por que não? Mas tem receio de perder, né? Eu acho assim, se você está em dia com o que a gente falou antes, muito tranquilo, muito tranquilo. Agora, se não está, se você não está com aquele canal de comunicação bem estabelecido, se você não tem aquele papo reto, aquele olho no olho, aquela transparência, aquela cumplicidade e aquela lealdade, aí realmente se não tem o dia do casal e o dia do casal variar, aí vai dar festa. A gente não falou do dia do casal. Porque o casal tem que ter o dia dele, que é o dia que é ali, ó, os dois. Aí tem o dia da balada, tem o da balada sozinho, o que quiser. Muito triste, geralmente é falta de sexo. Quando começa a ter muito atrito, muitas vezes desculpa, mas tá? Então comecem a perceber também as relações. E às vezes chega e fala, olha, realmente a gente está com criança pequena, está vivendo a situação e a gente precisa de um tempo para nós. Então a gente brinca que é o dia do casal, o dia que o casal senta, o dia que o casal conversa. Jantar romântico. Está fechado, existe um casamento? Não tem problema, um sai sozinho, o outro vai pra balada, sai com um amigo, sai com uma amiga, faz o que quiser. Porque você não vai. E quem é que tem certeza absoluta de que os casamentos vão durar? Quanto mais você fecha, pior vai ser. A verdade é essa, porque a hora que o outro se vê livre, ele vai e não volta. O outro e a outra, né? Tá? Quanto mais você segura a pessoa, quanto mais as pessoas têm liberdade de ser o que são, pra que eu vou fazer besteira de... E outra, gente, essa coisa, o homem quando chega na idade do lobo só quer moça novinha, não sei o quê. Porque isso aí é fantasia, coisa que alguém inventou. Por quê? Então a gente também, mulher, vai querer só homem novinho? Não. Se você se valoriza, se o outro se valoriza, não tem porquê. Outra, também, uma coisa que a gente estava falando, né? Se cuidar, né? Tanto homem quanto mulher. Pô, sai do sedentarismo, faz uma ginástica, come uma comidinha saudável para ficar. Não precisa ficar com o corpo de garoto. Você se apresenta em casa, não precisa andar de roupa nova, toda bonitona. Mas, pessoal, né? Vamos combinar que a gente, determinadas situações, não se faz, né? A pessoa vai dormir de touca, o pijama é daqui, aqui com o pé, parece aquele de bebê de coelhinho da Páscoa. Mata o erotismo de qualquer relação. Por favor, né? O homem, a mulherada antigamente fazia touca e dormia de meia de nylon na cabeça. Cara, bota, não, né, gente? Não precisa também andar. Não é assim, vou dormir, tô de camisola nova, mas, por favor, homem também, né, gente? E outra coisa, além de tentar ficar com o corpinho em dia, não é parecer garotão, é estar bem para a sua idade. Agora, uma boa lingerie, né? O cara não ficar com aquela samba canção toda rasgada, um bom perfume, né? Tá em dia. Né? Tem homem também que usa umas cuecas que a criação fica solta e todo mundo vê, né? Ô povo, aí senta de perna aberta no sofá, cara. É esculacho, né? É esculacho. Tem que... E a gente tá falando de homem e mulher, casal de homem e casal de mulher, é a mesma coisa. A gente conviveu muito com um casal de moças, de duas mulheres, que às vezes tinham uns comentários desse nível mesmo. Sim, tá? Não é porque qualquer casal constituído, de qualquer forma, rola esse tipo de coisa. Você tem que manter a mínima atração do outro por você, não é criar personagem.
tá? Se cuidar, né? É. Então vamos lá. Aí a gente colocou assim, muitos casamentos têm como lema, ou lá em casa, tanto para homem quanto para mulher. Ou lá em casa, sabe? O outro que está passando na rua, a outra que está passando na rua, é sempre melhor. A aí novinha. você, a novinha, a bunduda, a não sei o quê. Aí o lema é ou lá em casa, né? Ou lá em casa. Até na cerveja saiu. E o casamento hierosófico tem como lema, sexo bom eu tenho em casa. E, infelizmente, essa frase não é nossa. Eu queria que fosse, é de uma amiga minha. Aconteceu uma coisa muito interessante na faculdade, quando eu dava aula. A gente tinha um grupo de amigas que conversava e aí um dia umas professoras de outro curso estavam conversando. No momento que eu ia entrar para conversar com elas, eu ia lá entrar na conversa, elas começaram a falar mal dos maridos. Aí eu fiquei olhando que, assim, essas amigas minhas, eu tenho uma amiga muito maravilhosa, a Alicia, que é uma amiga que eu curto muito, ela é mais velha que eu, não vou falar que é bem mais velha, ela só é mais velha que eu, ela é avó já. Ela falou uma vez isso pra mim, ela falou, fulano é bonito. Eu falei, o cara é mó bonitão, não sei o quê. Ela falou assim, mas ele é bonitão? Só pra casinha, porque sexo bom eu tenho em casa. E eu aprendo muito com ela, aprendi isso com ela, eu falei, Carlos, eu ouvi uma coisa muito legal. Porque é isso, gente, se sexo bom eu tenho em casa, eu posso eventualmente até ter sexo fora de casa, as pessoas vão optar o que fazem. Mas lá em casa a comida é boa, as coisas são boas, eu tenho carinho, eu tenho amizade, tenho cumplicidade. Eu não preciso ficar me expondo fora, porque também tem uma coisa que eu falei pra Kátia uma vez. Quem tem muito a perder no relacionamento, não arrisca um relacionamento. O casamento hierogâmico tem muito a perder, porque você vai perder o amigo, a cumplicidade, a lealdade, a pessoa que você olha no olho, a pessoa com quem você é sincera. Para que você vai arriscar com besteirinha, aventurinha? Se for para... casinho fora de casa não existe. Desculpa, e quem gosta de, né, ter duas famílias, porque aí caso fora de casa... Aí entra na questão da mentira. E uma coisa que a gente fala na hierosofia é que a mentira é o veneno da alma. Veneno da alma. Então, não vivam na mentira. Todo mundo lembra dos meus cursos, né? O duplo VIP, né? Que o primeiro critério é verdade, viver na verdade. E também aquilo que a gente falou. Não tem por que mentir, porque se você acha que está errado, não faça. Se você acha que está certo, faça e assuma e deixe o outro fazer também. Então fala lá no acordo pré... no acordo do casal. Tenho origem árabe, gosto de ter 3 famílias. Se a outra pessoa falar sua primeira esposa, tudo bem, ok. Mr. Catra, né? Ok, mas o outro não pode ser enganado. Tá? Não pode, entre aspas, um outro no casamento hierosófico, hein, gente? Eu não estou botando o dedo nos outros casamentos que tem por aí. Cada um se vire com o seu. A gente está dando um parâmetro diferenciado de casamento de acordo com o que a gente acredita e faz, realiza, ok? E aí, no casamento hierosófico, a prática da hierogamia. Se pratica a hierogamia, que é a união sexual do Deus e da deusa para a manifestação do sagrado. Quando a gente, lá no começo, falou que um ajuda a descobrir o Deus e a deusa interior, acaba havendo uma relação onde, quando o casal está unido e usando determinadas técnicas que a gente geralmente ensina, você consegue, não precisa ser todo momento, mas em determinados momentos, realmente, ver o Deus naquela oficina tântrica que a gente fez, foi muito legal. Foi. Muito legal. Você vê o Deus no outro e não era uma união sexual que não se fez sexo-penetração. Era a troca energética tão intensa, eu vi mesmo. Shiva nos olhos do Carlos, foi muito legal. O Deus está ali, a Deus está aqui, né? Então, isso é a união que marca o sagrado, olha. Tá? E aí o sexo, nesse sentido, ele deixa de ser pecado e se torna sagrado. Ele deixa de ser motivo de vergonha e se torna motivo de orgulho. Deixa você de ser orgulha rotina, do que você fez. Rotina é uma coisa que você tem que dar conta para ser um acontecimento que você comemora. Nossa, hoje é nosso dia de praticar a hierogamia. Hoje a gente manifesta o sagrado. Outro, não sei se vocês estão entendendo. Não é todas as vezes também, né? Não é necessário também, né?
Mas não é importante de vez em quando. Precisa ter o dia do casal. E aí, por fim, eu coloquei lá na palestra, sim, acreditam no casamento? Nós acreditamos, estou falando por mim e pelo Carlos, por toda a equipe do Instituto Biratã. Nós acreditamos no casamento, No casamento sim. hierosófico. Eu não acreditava em casamento. Eu morava sozinha, eu planejei minha vida, vou morar sozinha, não vou casar, não vou ter filhos, porque o casamento que eu via, alguns casamentos eu via bons, outros ruins. O do meu pai e da minha mãe era um casamento muito ruim, é verdade. E eu falei, eu não quero nenhum desses casamentos que eu vi, então eu não vou casar. Quando eu conheci o Carlos, eu tinha 26 anos, e ele estava saindo de um relacionamento, e a gente começou a trabalhar. Eu casei porque era o Carlos, eu não casei porque eu queria casar, eu não tinha sonho de casar. No dia do meu casamento eu falei, eu nunca sonhei em casar. Se eu tivesse sonhado, seria como foi. Pé no chão, no sítio, não teve frescura, as pessoas sentadas, quer dizer... Então, a gente casou porque a gente achou que... A gente apostou que era possível. E eu sei que nem todo mundo é tão felizardo como nós, né? E aí tão abençoado. Tem muita gente que se viu agora casado numa situação que nem, não começou da forma como a gente colocou. Mas sempre é tempo de mudar se você quer mudar. E a gente, eu e o Carlos... A gente, para quem quiser, para quem fala, puxa, queria um conselho e tal, a gente pode ajudar. Não é porque nós somos perfeitos, não somos, mas porque a gente tem uma estrada de casamento, vai fazer 17. Nós estamos juntos desde 98, 97, nós começamos a namorar, tá? Então, quer dizer, a gente tem uma estrada, o Carlos tem um casamento anterior, e isso me favoreceu muito, porque eu aprendi muito com a experiência anterior dele, para que a gente não fizesse as mesmas coisas. Então, também ouvi a experiência do outro. É claro que o outro deixa de ter vida anterior, tem. Então, a gente aprendeu. E, inicialmente, nós tínhamos determinados parâmetros, onde a gente chegou e falou, poxa, acho que está confortável, vamos andar mais um passo? Está confortável. E temos os nossos parâmetros, tá? A gente tem coisas, ó, o limite é aqui, tudo bem para você, tudo bem para mim. E nessa questão do ajudar também, para os casais se interessarem, tem toda a formação nossa também na questão de magia sexual, de tantra, de técnicas, várias de trocas de energias, de levar o casal realmente no sentido da hierogamia. Então, quem quiser, tem várias técnicas, hidroativação para casais, tem várias técnicas específicas para o casal atingir esse estágio aí. Então, os casais que se interessarem, é só nos procurar.